Queridos, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu gostaria de meditar juntamente com você no livro de 2 Samuel, no capítulo 14 e no versículo 33, a parte final do versículo que nos diz: E o rei beijou Absalão. Quem era Absalão? Absalão era filho de Davi. E observamos que o nome de Absalão é o nome próprio, formado de duas palavras hebraicas, que quer dizer Abba, que significa pai, e Shalom, que significa paz. Absalão, portanto, significa pai da paz. Agora observamos que Davi, o pai da paz, ou seja, o pai de Absalão, beija o seu filho. E que coisa gostosa é quando um filho recebe o afeto, o carinho e a atenção devida de um pai. Agora observamos que este beijo de Davi não foi um beijo que transmitia talvez um afeto, um carinho, uma atenção. Observamos que este beijo foi um beijo talvez de desencargo de consciência, pois analisamos aqui três atitudes de Davi que queremos aqui destacar. A primeira atitude de Davi foi a mágoa, a ausência de perdão, porque Amon era um meio-irmão de Absalão e nutriu uma paixão doentia por Tamar, que também era irmã de Absalão. E Amon, agora orientado pelo perverso amigo Jonadab, armou uma cilada para sua irmã, ou seja, violentou-a e, sentindo repulsa por ela, escorraçou de sua casa. O rei Davi não corrigiu Amon e nem consolou Tamar. Esta, agredida no corpo e na alma, correu para o seu irmão Absalão, que tomou sobre si a sua causa, com o propósito de vingar tamanha maldade. Em vez de confrontar o seu irmão, Absalão, ou até mesmo corrigir ao seu irmão, ou perdoá-lo, Absalão encheu-se de mágoa e, dominado pelo ódio, mandou matar o seu irmão. O pai da paz transformou-se no progenitor do ódio, da guerra, da morte. Em vez de resolver o problema familiar, ele criou outros ainda mais graves. Queridos, ainda hoje, em muitas e muitas famílias, há feridas que não foram curadas, há mágoas não perdoadas, há irmãos lutando contra irmãos. A terceira atitude aqui de Davi foi a fuga. Ou seja, ele fugiu da ausência do diálogo. O mesmo Davi que não havia corrigido Amon e nem consolado a Tamar, enfrenta agora a dor de ver um filho morto. E outro com a alcunha de assassino. Embora todo este acontecimento, a ira de Davi se acende contra Absalão. E ele precisa fugir para Jessu, ao domicílio do seu avô materno, ou seja, sogro de Davi. 3 anos se passaram em silêncio gelado entre Absalão e Davi, e só se agravou a situação. É um ledo engano pensar que o silêncio é sinônimo de perdão.
É um terrível equívoco pensar que o tempo remove a mágoa. Depois de 3 anos, Davi permite a Absalão voltar para Jerusalém, mas declara que não quer ver a sua face. O ambiente entre pai e filho fica tão pesado que um dia Absalão manda um recado para seu pai Davi, nesses termos: eu prefiro que o Senhor me mate, meu pai, mas fale comigo. Davi recebeu Absalão no palácio, deu-lhe um beijo na face, mas não lhe dirigiu nenhuma palavra. A falta de diálogo entre pai e filho abriu feridas ainda mais profundas no coração de Absalão. Ainda hoje, em muitas famílias, a morte do diálogo tem produzido grandes tensões, profundas mágoas e grandes revoltas que desembocam em verdadeiras tragédias. A terceira atitude de Davi foi a conspiração, ou seja, a ausência de lealdade. Isso trouxe uma grande revolta a Absalão. Absalão saiu do palácio disposto a armar uma conspiração contra ele, ou seja, contra o seu próprio pai Davi. Durante 4 anos, furtou o coração do povo e preparou uma revolta armada contra o seu próprio pai. Tudo isso devido à ausência do diálogo de Davi, da atenção devida à sua família. Ao todo, foram 9 anos de pendências entre pai e filho. Foram 9 anos em que se fez vistas grossas a uma situação insustentável de mágoas e de ressentimentos. Chegou a um ponto, queridos, em que Absalão não queria mais diálogo com o pai, mas decidiu conspirar contra o seu próprio pai. Absalão não queria mais o perdão do pai, porque agora já era tarde, mas queria matar o pai. Absalão não queria mais a reconciliação com o pai, mas decidiu tomar o trono do próprio pai. Nessa inglória empreitada, Absalão é assassinado por Joabe, que era comandante do exército de Davi. O rei se desmancha em lágrimas, num choro amargo, dizendo: Absalão, meu filho Absalão. Davi declara em seu acerdado amor pelo filho tarde demais, quando ele não podia mais ver suas lágrimas, ouvir a sua voz e nem sentir o calor do seu abraço. O pai da paz perdeu sua vida numa decisão infeliz de conspiração contra o próprio pai. Absalão negou seu nome e fechou as suas cortinas da vida de maneira triste e dolorosa. Sua história é um alerta para todos nós. Não podemos adiar a solução dos problemas e de relacionamentos dentro da nossa casa. O perdão, o diálogo e a lealdade devem reger os nossos relacionamentos familiares. É esta palavra que eu deixo para você neste dia de hoje, que possamos refletir sobre os erros de Davi e tentar acertar os nossos erros, melhorando os nossos relacionamentos. Que Deus em Cristo continue a te abençoar, em nome de Jesus.